Fala aí, aluno do segundo ano, tranquilo? Aí, ó, unidade 26 ainda, tá? História, página 18, mais ou menos ali onde vocês vão ver ali a ideia de primeira revolução industrial, tá, gente? Então é o seguinte, essa ideia de máquina só, cara, ficar só batendo na máquina ali, ó, puta, pode ser muito prejudicial para vocês, tá? Então o esquema é o seguinte, gente, quando vocês pensaram na revolução industrial, existe esse lance aqui, ó, vocês têm ali na apostila. O artesanato evoluiu para a manufatura, que é a maquinofatura. Então, o artesanato é aquela coisa bem na mão mesmo, o cara dentro da casa dele lá, sozinho, né? Como se fosse um hippie hoje e tal. A manufatura, aí se junta lá já num galpão, uma tigrada a mais, tá? E a maquinofatura vai ser o quê? A evolução desse galpão aqui, ó. Com a introdução do quê? Justamente de maquinaria pesada mesmo, movida a algum tipo de combustível. No caso aqui vai ser carvão e outros tantos que virão depois aí. Energia elétrica, o caramba 4, tá? Então o que acontece? É legal vocês terem isso aqui na cabeça? É, vocês vão ver que tem um quadrinho bem bacana ali na postura de vocês, cara, bem bonitinho, bem fofinho, tá? Agora, no entanto, é o seguinte, gente, quando vocês pensarem nessa nuvenzinha, peguem isso aqui, crianças, que vai até o fim lá, ó. Tá? Aí vocês vão sentir o drama do que simplesmente foi a Revolução Industrial. Que mané máquina o quê, gente? Máquina aqui não tá com nada, tá? O processo aqui é a cabeça do próprio homem. Então vamos lá. Pegando essa transição aqui, ó, sistema artesanal, ou seja, vai começar aqui e chegar aqui, tá? Então, ó, pensem assim, ó. Tom. Beleza? Deixa eu fazer aqui para ficar tudo igualzinho, ó. Bonitinho daí. Bonitinho. Ó, seguinte. Então, no sistema artesanal, o cara é um artesão, tá? Ou seja, ele tá lá no cafofo dele, na casa dele, no barraco dele, na caverna dele, cara, simplesmente dentro do como é que a gente chama, do baú dele, dentro de qualquer lugar, né? Ou que nem o Chaves lá que fica dentro do tonel, não importa que lugar. Domicílio dele. Trabalhando. E, gente, trabalhando na maior liberdade do mundo. Então, o lance é mais ou menos assim, ó. Sei lá, ele vai lá, acorda 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Pouco importa o horário que ele vai acordar. Ele simplesmente vai olhar na pequena burra que ele tem. Se ele tiver dinheiro, ele nem vai trabalhar, tá? Ele simplesmente o quê? Vai lá para uma taberna, vai beber, vai ficar com os amigos, vai passear com a mulher, vai passear com os filhos, vai fazer alguma coisa, tá? Porque ele é livre, gente. Ele tá mandando nele mesmo, tá? E melhor, ele é dono do seu tempo. Caramba, vocês que são agora adolescentes, cara, agora vocês cagam no tempo, mas vocês vão ver que o tempo um dia vai pegar vocês. Porque o tempo é tudo. Valorizem o tempo. Então ele é dono de tudo aqui, gente. Aí, se ele acorda no dia seguinte e viu que não tem dinheiro, ele vai lá e produz uma peça, tá? Porque, tecnicamente, gente, o que rola? Ele controla a produção dele, gente. Tudo que vocês pensar. Ele sabe construir tudo, cara, em relação. Então, vai lá, de repente ele pega uma cadeira. Ele sabe fazer a frente, ele sabe fazer o assento, ele sabe fazer as pernas, ele sabe fazer os detalhes, ele vai fazer o entalhe, ele vai deixar bonitaça, bonitona, vai numa feira e vende, tá? Ou seja, ele vai lá e produziu um jogo, sei lá, um jogo de mesa e vendeu e vai ter dinheiro. Então o que acontece? Aí ele vai ver se essa mesa é quadrada, se ela é redonda. Aí ele pode fazer, sei lá, a mesa quadrada e as cadeiras redondas. Ele vai escolher o tipo de madeira, cara, se ele vai fazer de madeira, se ele vai fazer de pano, se ele vai fazer de vidro. Ou seja, o que ele vai fazer é ele que manda. Porque é ele que controla tudo, ele sabe fazer tudo. Ou seja, ele é livre para fazer isso aqui, gente, tá? E melhor, gente, simplesmente não tem ninguém para ficar no pé dele, gente. Aí o que acontece? Tecnicamente ele é um homem livre mesmo, porque ele não é o quê? Explorado. Parece um papo de comunista isso aqui, maluco? Mas é verdade, cara. Ele simplesmente não é explorado por ninguém. Ou seja, o único mal, cara, que pode causar para ele é ele mesmo, tá? Então essa é a ideia justamente do quê? Desse sistema. Então você vai identificar isso aqui na fase artesanal, aí simplesmente ainda sente-se bastante isso aqui no processo de manufatura, por mais que já tenha uma espécie de um patronato aqui dentro da manufatura, mas ele ainda é um cara o quê? Muito livre.
no século XVI, no século XVII, no século o quê? XVIII. Agora, meu, de uma hora para outra, cara, como simplesmente fosse o quê? Cara, sei lá, meu, a lua caiu, entra isso aqui, gente. O sistema fabril, a fábrica. Então, ó, já vou fazer uma ideia de um pequeno desenho. Onde é que eu posso fazer esse piccolo desenho para vocês aqui, ó? Cara, eu fazia aqui mesmo, só para vocês terem ideia aqui, ó. Aí vai começar o quê? A ideia da fábrica. Cara, eu desenho mal pra caramba, né? Vocês sabem. Ou seja, um espaço onde agora vai ter lá uma máquina. Mas que nem eu falei pra vocês, gente, máquina aí vai ser o menor dos problemas que esse cabra aí vai ter, tá? Então, tecnicamente é assim, ó. Vocês vão ver lá assim, invenção do tear mecânico, que vai substituir lá o tear manual, tá? Aí vai ter lá a invenção da máquina de vapor, a invenção do navio, a invenção da locomotiva, a invenção do descaroçador de algodão, a invenção de sei lá mais o quê. Ou seja, diversas máquinas mesmo, gente, vão pintar e vão facilitar a vida do homem. Aí aquela ideia que a gente diz, né? Vão substituir muitos homens. Isso vai ter, gente, com certeza vai ter, tá? Pô, um tear, cara, naquela época lá do século XVIII, acho que não cabe nessa sala inteira aqui, gigante, paca, tá? Agora, primeira ideia que eu quero que vocês pensem. Vocês viram aqui assim, né? Cadê a janela da fábrica? Não tem janela, gente. Porque geralmente as janelas são em cima, tá? Cara, acho que hoje em dia não se vê mais nem os prédios isso aqui. Talvez tenha algum outro lá no Alto da 15, talvez lá em São José dos Pinhais, capaz de ter algum ainda. Faz tempo que eu não vou para aquelas bandas, não sei. Mas as janelas são em cima, gente, justamente o quê? Para o cara não ter mais nenhum momento de distração. Porque se a janela está aqui, passa uma mulher, passa um cachorro, passa sei lá o que, a sogra do cara ali, vai distrair ele. E o que ele não pode nesse momento aqui, dentro do sistema fabril, é se distrair. Ele está lá, cara, para trabalhar e ser muito explorado. Beleza? E daí o que acontece, cara? Máquina é o menor problema, gente, porque a transformação vai ser no pensamento. Então, de repente, não mais de repente, de um homem livre, ele vai passar a ser o quê? Um homem preso dentro do sistema. Ô, professor, você está muito comunista hoje. Hoje eu acordei inspirado. Ou seja, essa ideia maluca aqui, gente, eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Talvez, cara, vá captar quando vocês começarem a trabalhar. Por exemplo, assim, a gente é meninão, piazão, gurizão, meninona, gurizona, nunca trabalhou na vida. Então você é livre, você é dono de tudo que você tem, do seu tempo. Aí, de repente, não mais que de repente, você precisa começar a trabalhar. Aí sim, gente, quando você começa a trabalhar, pum, você entra no sistema. Aí vocês vão perceber em vocês mesmos o quê? A transformação no pensamento, tá? É que nem quando a gente está dando aula lá. Aí, de repente, estou dando uma aula lá para vocês, do segundo ano. Aí, vai um lá e me xinga. Aí, seu professor, seu bunda mole. Eu nem vou dar bola. Eu falei assim, deixe quieto. Porque agora ele é livre para me xingar. Mas, porém, cara, quando ele começar a trabalhar, se ele xingar o patrão dele, já era, tá? Aí se eu for o patrão, aí se você xingar o teu empregado é pior ainda hoje em dia, tá? Se fosse na época aqui, não deixava passar, mas hoje em dia tá ferrado também, beleza? Então, é isso que vocês têm que perceber, cara, a transformação que vai ser no pensamento das pessoas. E daí, meu? Por que se chama operário? Porque agora ele vai operar uma máquina, gente. Cara, não precisa nenhuma especialização para isso aqui não, gente. É que nem eu falo para vocês, qualquer macaco faz, tá? Não tem nada, cara, de especial aqui no século XVIII, cara, para você operar uma máquina. Você vai lá, liga, cara, e fica lá, tá? Não é que nem hoje, essas alta tecnologia, robótica, o caramba quatrótica aí, beleza? E daí, meu? O problema é, antes a liberdade, agora uma vigilância dentro da fábrica, cara, absurda, gente. Basicamente, que nem eu falo para os alunos, principalmente quando chega lá no terceiro ano, mas como vocês já vão fazer alguma coisa aí para esse ano aí, ó, meu, basicamente o cara era livre. Agora, cara, ele vive o quê? Simplesmente à sombra de um apito.
É apito para entrar na fábrica, é apito para almoçar, é apito para sair da fábrica, é apito para não sei o quê. Tudo é o apito, gente. E logicamente que é um apito que você escuta de longe. Então, basicamente, antes, lá na Idade Média, era o sino da igreja, e agora, simplesmente, o sino da igreja é substituído pelo quê? Pelo apito, tá? É mais ou menos que nem agito com o relógio hoje. Hoje não tem apito, mas tem relógio. Aqui é o apito, beleza? Outro lance, gente. Agora vai vir aquele sistema de linha de produção. Cada um vai fazer o quê? Parte do produto, tá? Então, o cara vai fazer as costas da cadeira, outro vai fazer o assento, outro vai fazer as pernas, outro vai fazer os entalhes e assim por diante. Ou seja, isso está limitando o operário. Com o tempo, gente, não vamos saber fazer todo o processo, tá? E daí o que acontece? Ele vai ficando burro. Então ele vai deixar de saber fazer o quê? Uma cadeira inteira. Ah, pessoal, mas por que o cara não continuou lá no sistema, né, domiciliar? Simples, gente. Dentro de uma fábrica, o cara vai fazer lá 100 cadeiras por dia e vai poder vender essa cadeira lá por 10ão. A cadeira que ele faz aqui no sistema domiciliar, ele não consegue cobrar 10ão. Ele vai ter que cobrar 30. Aí as pessoas vão começar o quê? A comprar da fábrica, tá? Outro lance que às vezes a gente vê assim, cara, que, nossa, cara, vi em filme eu fico puto da cara com isso. Pô, as fábricas de tecido, cara, milionárias por causa do alto consumo. E a gente tem que falar essas abóboras às vezes para vocês aí, gente, mas pensem, muito nessa época que ainda as pessoas fazem as roupas em casa. Então não é a ideia do tecido de fabricar roupa, cara, que é um negócio, cara, boom da história toda aí não, tá? Então roupa não é, o tecido pode ser, a roupa jamais, beleza? Outro lance, gente, presa ao sistema e também é vigiado o quê? Pelo patrão. Então aquilo que a gente fala, ele não pode se distrair com nada, simplesmente o chefe dele está no pé dele. Existe um monte de asponte, gente. O século XVIII tem chefe do chefe do chefe do chefe e ainda tem o dono, que é o patrão. Então são trocentos mil chefes que antes ele não tinha. Ou seja, ele é altamente vigiado. É horário para entrar, mas geralmente não se tem o quê? Horário para sair, tá? Se você pega o século XVIII ali, cara, o início ali, as duas primeiras décadas do século XIX, é horroroso o processo, gente. Os caras estão se ferrando um monte, tá? E daí, se não bastasse a fábrica, o espaço que está sendo vigiado 100% e está te prendendo, o problema é, nessa primeira fase da evolução, gente, também existe uma vigilância fora da fábrica, gente. Fora da fábrica também o cara não tem sossego. Então, o que acontece aqui? Isso é uma característica muito mesmo ali das primeiras fábricas que vão existir, gente. Geralmente existe um lance que é assim, gente, a famosa vila operária, tá? Então, tem uma empresa de tecido lá de Cowtown, na Inglaterra, e, o cara fez a fábrica de tecido e geralmente vai fazer umas casas próximas à fábrica para os seus trabalhadores morarem, tá? Teve muito aqui em Curitiba também, tá? Você pega ali aquelas serrarias que teve no portão, o cara geralmente a serraria era ali, cara, e a galerinha morava tudo em volta ali, tá? E outros tantos exemplos aqui em Curitiba também, tá? Aí o que acontece? Aqui já limita, ó. Limita pra caramba o cara, beleza? E outra, gente, simplesmente vai existir um vigia, capataz, feitor, tanto faz o nome que vocês encontram em qualquer tipo de texto aí, ó, para vigiar o cara simplesmente também na rua. Porque o que acontecia, gente? A mudança aqui ela é muito brusca, gente. Nossa, foi de uma hora para outra isso aqui. Então o cara tinha costume o quê? De trabalhar ou de não trabalhar e tomar todas. O cara saía beber com os amigos, cara, ia lá nas tabernas, enchia a cara, cerveja, aquela coisa toda. E, quando começa a surgir o sistema fabril, ele não perdeu ainda essa ideia. Então o cara sai lá, sei lá, 10, 11 horas, meia-noite da fábrica, o que ele vai fazer? Ele vai tomar todas, ele vai beber de novo. Só que, gente, se o cara bebe um monte, qual que é a chance dele acordar cedo no dia seguinte para ir trabalhar? A chance é 0. E se ele não vai trabalhar, gente, é um sistema de linha de produção. Cada um faz uma parte do produto. Se o cara não vai trabalhar, já vai parar a produção, já vai atrasar a produção, isso já vai ser o quê? Um baita problema. Então tem um magrinho lá, ele saiu da fábrica, se ele tivesse dirigindo uma taberna lá, o cara vai falar, não, para casa, tá? Vai para casa que você precisa acordar para ir trabalhar amanhã, beleza?
Outra, gente, era muito comum trabalhadores, cara, de manufaturas, de fábricas, se encontrarem em tabernas, bares, o caramba quatro, e logicamente o que? Por ter rivalidade às vezes de bairro, por ter rivalidade de fábrica, por ter rivalidade de um monte de coisa, eles se pegarem na pancada, gente, mas se detonavam na rua, tá? Não só na Inglaterra, não, em muitos lugares isso aí, tá? Aquela coisa de rivalidade de bairro, rivalidade de fábrica, rivalidade de açougue, nossa, aí tem trocentas mil. Então o que acontece? Geralmente o cara brigava, ficava arrebentado, não ia trabalhar o dia seguinte. Então o que os caras começaram a fazer? Clubes operários. Ó, também se vocês forem ver a história de Curitiba e de outras regiões do Brasil aí, ó, também, pode ver lá no centro, acho que ainda a única que resistiu o prédio, pelo menos, a Sociedade Operária, o Clube Operário do centro, mas cada bairro tinha uma aí, Cidade Seminário, Cidade Santa Quitéria, ou seja, a Cidade de Água Verde, lá que esse tempo pegou fogo, ou seja, toda a ideia do que de clubes operários de uma região. Porque daí o cara saía lá, ia no Clube Operário, aí lá ele sabia que o quê? Eram muito mais as pessoas da fábrica, então a chance deles brigarem era o quê? Menor. E a hora que começasse um fervo lá, já ia ter o quê? Alguém lá para vigiar a situação. Ou seja, gente, tecnicamente nessa primeira fase toda aí do sistema fabril, os caras não têm liberdade para nada. Por isso que eu falo, é legal falar da máquina? Só que muito melhor é falar do quê? Da transformação no pensamento desses trabalhadores aí. Valeu, criançada! Então, um abraço para vocês e até a próxima aí.